Boa tarde, ainda é tarde, né? De tarde. Trago um abraço dos irmãos de Minas, lá de BH e de Pedro Leopoldo. Muito precioso servir a igreja do Senhor, mas, como disse lá, é muito bom ter para quem voltar, né? Casa, igreja. Então, que bom. Vocês que nos respaldam para todas as viagens e deslocamentos que fazemos, né? Então, graças a Jesus por isso. Então, trago lá um abraço dos irmãos. E o Jojó faltou dizer que Douglas noivou, né? Então, só que ele não está aqui entre nós, os pais estão. O irmão ali, ó. Né? Eu falo porque está no Instagram dele, né? Então, botou no público, querido. Caiu na rede e virou público, né? Então, glória a Deus. Queridos, normalmente Deus levanta outros para trazer uma palavra mais de ensino. E assim, cada um dentro do seu dom, a edifica a igreja. Mas eu gostaria de trazer uma palavra de ensino acerca do nosso posicionamento como igreja, nesses últimos dias, dos últimos acontecimentos que têm ocorrido em nosso país. Hoje o Jojó, direcionado pelo Espírito Santo, pediu para que nós começássemos orando pelo nosso país. Eu não quero trazer isso como uma coisa, eu não quero repreender ninguém aqui. Mas só uma irmã, a pedido dele, orou. Será que isso demonstra, irmão, quão longe nós estamos da compreensão do nosso papel e posicionamento como igreja em nosso país? Você entende que quando somos ganhos pelo Senhor, nosso posicionamento acerca de tudo e todos muda? A mudança que ocorre num discípulo é de mentalidade primeiro. O Senhor muda a nossa maneira de ver e pensar. Amém? Qual é o cenário propício para falar o que eu vou falar hoje? Aqui entre nós. É loucura para alguém que é do mundo o posicionamento que Cristo dá através da conversão do novo nascimento. Por exemplo, você tem alguém que te persegue, você deve perseguir de volta. Você tem alguém que xinga você xinga de volta. Você tem alguém que pisa deliberadamente no teu pé, você pisa de volta. Não éramos assim? Éramos assim. Jesus já começa com o sarrafo daquele pulo, mas muito mais distante do que os costumes e valores que os nossos pais nos legaram. É o que Pedro fala. Aprendemos a ser bom com os que nos são cordiais. Não é assim? Mas os discípulos de Cristo e Deus quer realizar o seu propósito nessa terra através dos discípulos, tem uma outra maneira de se posicionar diante de tudo e de todos. Então, sobre esse posicionamento, eu quero trabalhar um pouco com você, aquilo que as Escrituras nos trazem, e vou tocar em temas delicados aqui, principalmente acerca do nosso governo. E eu quero deixar bem claro aqui, nunca você ouviu de nenhum dos seus pastores nenhuma bandeira partidária, e hoje eu não vou fazer isso. A nossa bandeira não é daqui. Nós não somos aqueles que defendem A ou B, o partido A. Não somos desses, queridos. Sugerindo a Cristo que mandasse fogo do céu contra os inimigos dos judeus, que seriam os samaritanos, que não se davam bem. Os filhos do trovão chegaram para Jesus e disseram: não queres que a gente ore e caia fogo do céu sobre eles? O que disse Jesus? Não sabeis de que espírito sou. Será que o Senhor não quer nos lembrar de que espírito somos? A quem pertencemos? Qual é o nosso posicionamento? Eu não vou perguntar quem tem chefe difícil aqui. A pergunta que eu faço é: você tem orado pelo seu chefe? Ou se juntado com aqueles que falam mal do teu chefe? Você tem orado para a prosperidade do dono da tua organização que tu trabalha? Ou tu se junta com aqueles que reclamam porque acham que o salário dele é muito maior do que o teu? Qual é o nosso posicionamento como igreja?
Qual seria o posicionamento, por exemplo, queridos, do Daniel, do profeta Daniel, diante dos que oprimiram o seu povo e trouxeram ele como cativo? Qual foi o posicionamento da igreja quando no primeiro momento do seu nascimento foram obrigados pelas autoridades a não falarem do nome de Cristo? Eu quero ler o primeiro texto com você de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Depois você veja o contexto. Ele diz que Deus muda os tempos e estações. Preste atenção. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Quem levanta reis? E quem derruba? Quem trata com autoridade delegada é quem delegou. Anote isso no seu coração. Não somos nós. Já estou dando spoiler lá da frente, lá do finalzinho. Mas é importante que nós entendamos isso. Por mais que nós temos hoje o direito de votar A, B, C ou D, é Deus quem estabelece. Não somos nós. E se Ele estabelece, Ele sabe o que? Sim ou não? Sim. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Depois de serem açoitados e receberem uma palavra clara das autoridades que não poderiam mais falar acerca do nome de Cristo. Preste atenção que aqui tem duas coisas diferentes. Tem a autoridade delegada e tem uma ordem clara que contradiz a ordem de Deus. Olha o que eles falam. Agora, pois, Senhor, olha para as ameaças deles. Deles quem? Das autoridades. O que é que eles oram em seguida? Eles oram para derrubar? Sim ou não? Não. Eles oram para que aquelas autoridades adoeçam e morram? Não. Eles dizem, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto tu estendes a mão para curar, fazer sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Qual é o posicionamento da igreja diante de tudo e todos? Queridos, é diferente. O Espírito Santo, nesses últimos dias, quer nos levar de volta a nos posicionarmos como igreja sob todos os aspectos, em todas as nossas áreas. Os filhos. Você reclama do teu pai e ora pelo teu pai. Esse é um posicionamento diferente, irmãos, que isso é loucura para fora, mas para nós que somos discípulos, é um perfeito entendimento da vontade de Deus para ser cumprida. De novo, Deus quer uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. Eu quero juntar essa frase, o texto que fala, bendita é a nação cujo Deus é o... Como você muda uma nação? Mudando governantes? Não. Mudando o coração de cada homem e mulher. Aí sim, a nação toda sendo recebida no reino, aí é uma bendita nação, cuja nação ali toda é do Senhor. Você quer mudar? Você quer mudar o Brasil? Começa a proclamar onde tu estás. Você quer mudar o cenário espiritual do Brasil? Começa a proclamar as verdades de Cristo onde tu estás. Deus e Jesus nunca nos enviou para mudar sistema nenhum. Esse sistema, segundo Jesus, já declarou está falido. O mundo jaz. De novo, quer mudar? Prega o Evangelho. Deus quer realizar isso através de nós. Ser discípulo de Cristo é o caminho para o qual Deus realiza o seu propósito no coração do homem. Que nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que, como discípulos, nós temos um compromisso radical de seguir a Cristo e de nos submeter a Ele. Discípulo é aquele que crê em tudo que a palavra diz e faz tudo que o Senhor manda. Jesus é o que de nós? Ele nos salvou para ser o nosso
Repita, Jesus me salvou para ser o meu Senhor. Então, onde existe Senhor, não existe não. E onde existe não, não existe Senhor. Se é Senhor, existe só o sim, Senhor. Entenda, Paulo nos compara a soldados alistados. Eu acho que Caio ministrou sobre isso. Olhei para o Aureliano, para alguns irmãos aqui, né? Os nossos mais novos soldados também. Nós somos assim. Se Jesus fala, nós fazemos o quê, irmãos? Sim, Senhor. Se a palavra diz que é para eu perdoar, eu tenho que. Se é para eu amar ou orar pelos que me perseguem, o que vou fazer? Orar. Ou você acha que a igreja chegou até hoje entre nós aqui, o evangelho chegou até nós com um posicionamento diferente dos nossos primeiros irmãos? Você sabe por que o Coliseu não parou a igreja? Já ministramos aqui. Porque os que iam ser mortos sem falar mal dos seus algozes. A palavra da história diz que muitos deles iam cantando ao Senhor. Aí aqueles que viam essa fé se transformavam em Cristo e de novo eram mortos, perseguidos. E a fé vista de outros nesses corações era seguida, até chegar até nós. Você não vê relato bíblico da igreja do Senhor se levantando com outro posicionamento. Por isso que quando fazemos isso, colocamos brasa viva sobre os homens, sobre aqueles que nos perseguem. Agora, ser discípulo é aprender a tratar consigo mesmo. João 12, 24. E Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica o quê? Só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Pergunto a você, é fácil amar o inimigo? De jeito nenhum. Mas para amar precisamos morrer. E se eu morro, nesse amor, eu produzo frutos. E quem é glorificado com os nossos frutos? O Senhor é glorificado. Precisamos entender que o posicionamento dos discípulos é morrer, é mortificar. Nós cantamos o nosso velho homem. Nós tínhamos valores antes de Cristo. Nós tínhamos conceitos antes de Cristo. Nós tínhamos posicionamentos antes de Cristo. Mas ser discípulo é reconhecer que você, como velha natureza, como velho homem, acabou. Por isso que é possível transformar um homem, marido, grosso, que em papel de embrulhar prego, num pano de seda com a sua esposa. Sim ou não? Sim. É possível uma língua felina, né, que fere, é ferina, né? Que fere, você entendeu? Ser uma língua que produz saúde. Amém? Porque o Senhor não muda só os nossos conceitos e valores. Ele muda o nosso coração. Então, por isso que o discípulo, ele tem que saber tratar consigo mesmo. É reconhecer que você está fora, como velho homem. E quem agora assume a vida é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele morreu por todos. 2 Coríntios fala, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ah, William, mas eu nasci assim, eu sou assim. É verdade, mas no batismo tu morreu assim, para ressuscitar assim agora. Aleluia. Senão, que valor tem a ressurreição? Que valor tem o batismo em Cristo? Tem porque Ele muda a nossa maneira de viver. Então, como discípulos, é imperativo que tenhamos em nós, preste atenção a isso, o mesmo DNA de Cristo. E nós temos o mesmo DNA de Cristo, a mesma maneira de pensar, de agir, sentir e tomar decisões. Filipenses 2, de 5 a 8, está na nossa catequese, mas eu quero lembrar para você, se você puder abrir, o Felipe colocar aqui. Tende em vós, tende em quem? Em vós, em cada um de nós. O mesmo sentimento, a mesma maneira de sentir, de pensar que houve também em Cristo. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, algo que deveria, vou ler daqui que fica melhor, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, continua. Pelo contrário, quem se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de, tornando-se o quê?
E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se até a morte. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Não se trata de outro me esvaziar ou me humilhar. Presta atenção. Precisamos entender que evangelho é tratar conosco mesmo. Eu trato comigo, não é com o outro. Eu procuro me humilhar. Eu procuro me esvaziar. Presta atenção, essa é a senha do discípulo. A si mesmo. A si mesmo se humilha, a si mesmo se esvazia, a si mesmo. Sem essa senha, é impossível entrarmos pela porta, caminhar o caminho do reino e chegarmos ao nosso alvo, que é ser igual a Jesus. Um discípulo é alguém que aprendeu a lidar consigo mesmo. Mateus 16, 24, 25, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. A si mesmo se negue. Isso vai ser importante para o que nós vamos ler daqui a um pouquinho mais. Estou só na introdução aqui. Precisamos entender, irmãos, que a si mesmo se negue não é a tendência do ser humano. A nossa tendência como homens e mulheres caídos, sem Cristo, não é o nosso caso mais, glória a Deus e aleluia. Mas a tendência do homem é ir na contramão desta verdade. Preservar a sua vida, proteger-se. Isso é normal para quem não é de Cristo. Mas para nós, discípulos do Senhor, o nosso posicionamento é negar a nós mesmos. Inclusive, aquilo que nós pensamos ser certo e errado. Neste processo de negar-se a si mesmo, o instrumento mais útil que um discípulo tem é a cruz. Pois nela ele morre. Discípulo vivo é um grande problema. Estranho isso, né? Vai na contramão de tudo, né? Discípulo bom é aquele que realmente reconheceu que morreu e nasceu em Cristo Jesus, né? Por isso, queridos, a senha é nega-te a ti mesmo. E o instrumento para isso é a cruz. A cruz é lugar de dor, mas quem geme na cruz é você, não é o outro. Mas também quem recebe os frutos desse sacrifício que você faz na cruz é você diante do Pai. E o Pai recebe glória. Se eu não tenho muito bem resolvido esse tema, não há propósito em Deus. Não há comunhão, não há reino e, como consequência, não há um reinar de Cristo nas nossas vidas. Eu vou repetir, sem esse caminho, que tem que ser trilhado pela cruz, o negar a nós mesmos, sem esse entendimento, sem isso ficar claro nos nossos posicionamentos, é impossível Cristo reinar em nós. Mas como Cristo reina, eu quero falar isso. Ele reina, amém? Ele reina através das nossas decisões de assumirmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Nós decidimos morrer, porque se o grão de trigo não morre, não tem frutos. Quem quer dar frutos aqui, certamente você quer. Em nome de Jesus, morra. Porque assim virão os frutos. Não sou eu que disse, é Jesus. Essa é a verdade que nos liberta. Nos liberta de nós mesmos. Que nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Você sabia que as muitas vozes, eu falei isso esses dias para alguém, as muitas vozes que nos atrapalham, a mais forte, mais difícil de calar, é a da nossa própria alma. Dos nossos próprios desejos e vontade. Pense num negócio complicado, é vontade. Eu não sei se foi Rafa que ministrou domingo sobre vontade, alguém ministrou esses dias. Pense que é algo que é difícil. Olha, tem que domar a vontade da gente. Tem que estar na cruz, tem que morrer, para que Cristo, ressurreto, reine em nossas vidas. Tudo que faço do lado de dentro reflete do lado de fora. Se eu creio algo dentro, eu faço externo isso que creio. Se eu tenho convicção de algo no meu coração, isso eu vou falar, isso eu vou viver, isso eu vou externar. Queridos, Romanos 8, 29 a 30, diz que
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primeiro dentre muitos irmãos. Cristo é o vinho novo, e nós odres novos. Não quero fazer desse tema doutrina, tá? Mas entenda que o desejo de Deus é que sejamos conformados à imagem de Jesus, que foi obediente até a morte, morte de... Fale, obediente até a morte. E morte de cruz. Penso que dos muitos temas que são críticos e difíceis para nós como homens e mulheres, e não deixa de ser um desafio para nós discípulos, é o princípio de autoridade. E é nesse tema que eu quero entrar agora com você, mas para entrar nele, eu precisava dar essa introdução acerca de nós como discípulos, uma vida nova, levando a cruz, morrendo a cada dia, para nós podermos ler o que nós vamos ler e viver o desafio que as Escrituras nos trazem acerca do princípio de autoridade. Eu não gostaria que ninguém aqui pensasse errado de nós, porque falo nesse ponto em nome do presbitério. Nunca usamos o microfone, nunca, para falar mal de nenhuma autoridade, e você não espere isso de mim hoje. Isso não é de Deus, é de Satanás. Se rebelar contra a autoridade não é da palavra do Senhor. Nunca usamos, nunca. Mesmo os momentos que vivemos difíceis nos anos anteriores. Sempre levamos você, como igreja, a buscar o Senhor e ter de Deus convicção. Mas eu preciso trazer essa palavra para você, queridos. Porque Deus governa a partir do seu trono. Preste atenção. O qual está firme e bem estabelecido sobre a sua autoridade. Quando Moisés bateu na rocha, Deus disse, fala, rocha. Duas coisas aconteceram. Primeiro, que ele desobedeceu a Deus. E segundo, que Deus não foi santificado naquele gesto. Conclusão, resultado, Moisés não entrou na terra prometida. Deus estabelece tudo através da sua autoridade. Tudo que existe foi criado, preste atenção, foi por causa da sua autoridade. E todas as leis físicas do universo estão sustentadas pela sua palavra, palavra do seu poder. Quem já viu aqui o sol atrasar e você chegar antes do sol e dizer, bora queridão, está atrasado. Quem? Eu já vi alguém orar para o sol se segurar ali, né? Mas orou a Deus, Deus segurou o sol. Mas está atrasado? Você já viu algo que Deus criou, de repente se rebelar e pá? Só uma criação de Deus se rebelou. Satanás nos céus, antes do homem e depois o homem. Não nos coloca numa situação temerária, irmãos, dos nossos posicionamentos. A rebeldia é muito perigosa. E ela vem de encontro à autoridade de Deus. Por isso, queridos, a Bíblia afirma que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Precisamos entender que somente Deus possui autoridade absoluta sobre tudo e todas as coisas. Porém, o que nós vamos ler agora, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, nos coloca em linha de colisão com muitos posicionamentos que Deus quer restaurar como igreja, para que nós possamos entender qual é o nosso posicionamento correto diante das Escrituras. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7. Todo homem, quantos homens? Todo, preste atenção. Quem não está lendo na sua Bíblia, olha para cá, que Felipe está projetando. Até o 7, tá, Felipe? Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de... E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o... Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto,
Se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é. Para aqui, para aqui. Qual é o contexto desse texto? Autoridades delegadas. Autoridades a quem Deus delegou autoridade. Concordam? Sim ou não? Estamos lendo o mesmo texto? Participe comigo. Eu sei o nome de quase todos aqui, eu vou chamar. Não é isso? Amém? Autoridades superiores delegadas por... Quem delegou a autoridade? Deus. Olha o que ele diz. Pagai a todos o que lhes é de... A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra. Os dois primeiros são muito tranquilos para nós, sim ou não? Tributo e imposto. A quem devemos? Autoridades. Qual é o contexto? Autoridades o quê, Léo? Delegadas. Aqui na terra, concordam? Tributos e... Mas olha o texto. A quem respeito, a quem honra, a quem devemos respeito? As autoridades superiores delegadas por Deus. A quem devemos honra? As autoridades superiores delegadas por Deus. Não temos o direito de abrir os nossos lábios e desrespeitar as autoridades superiores. Eu não estou dizendo, e nós vamos ver isso, que nós precisamos concordar com as autoridades. Mas cuidado com esse limite entre não concordar e falar mal. Nesses dias, não vou dizer o fato, porque provavelmente todos sabem, o Brasil, na área política, está muito mexido. Estão muito à flor da pele. Os ânimos estão começando a voltar a ficar acirrados. Para a nossa vergonha, porque eu sou parte da igreja do Senhor. Eu não vi uma postagem até hoje convocando a igreja para orar. Uma postagem eu não vi. Não estou dizendo que concordamos ou temos que concordar, mas nós temos que saber qual é o nosso posicionamento diante do Senhor. Qual é o nosso posicionamento? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar. Estava eu lá com o Anderson num determinado lugar, os irmãos sabem porque está sendo gravado, eu não quero falar aqui. Chegamos num momento crucial lá. E trouxemos essa palavra sobre autoridade. Virei para Anderson e disse assim, Anderson, que momento ruim nós chegamos aqui. Para falar sobre autoridade. No olho do furacão nesses dias aí. No outro dia Deus corrigiu nossa fala e nossa maneira de pensar. Se você chegar no momento propício. Você chegar no momento certo. Porque a igreja precisa saber qual é o seu posicionamento diante dessas situações. Deus governa através das suas autoridades delegadas. Paulo era um perseguidor da igreja, presta atenção. Paulo conhecia o que era autoridade, mas não conhecia a autoridade de Cristo. Quando Cristo apareceu para ele e disse, eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo começou a ter entendimento de que Jesus era a máxima autoridade. E ele se submete a um homem que aparece uma vez nas Escrituras. Ninguém nem sabe direito o que é que ele fazia. A Bíblia diz que ele estava orando. E Deus fala para ele, vai no lugar tal. Lá vai ter um cara chamado Saulo. Tu vai batizar esse cara. E ele vai entender o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Sabe o que Ananias fala? Senhor, tu conhece esse homem. Tu sabe quem ele é, né? Não tinha Instagram naquela época não, viu, irmãos? Aí o Ananias diz assim, Senhor, é o seguinte, ó, eu mesmo, tu tá se enganando não? Não sei se ele tem irmão gêmeo, eu acho que Deus é outro. O meu irmão gêmeo é na outra casa. Ele só diz isso, Senhor, tu sabe que esse homem veio com cartas aqui para prender os teus servos.
O Senhor Deus, fique tranquilo, vá. Sabe o que ele fala, Paulo? Por que te detens? Levanta-te, te batiza e o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Que autoridade desse homem. A partir daquele momento, Paulo se submete ao mais simples dos servos do Senhor. Porque Paulo começou a compreender que a autoridade não é uma pessoa, é Deus que dá a autoridade. Não olhe o homem, olhe a autoridade que tem. Preste atenção. Nós precisamos ter essa compreensão como igreja. Deus se revela nas autoridades que Ele delega. Isso muda a nossa maneira de nos submeter uns aos outros, inclusive, irmãos, aqueles a quem Deus levanta como delegados da sua autoridade. Precisamos entender isso. Por que nos submetemos a um guarda de trânsito? Será que se você vir que o guarda de trânsito é aquele teu vizinho, aquele chato que fica pisando de madrugada, batendo no negócio, precisando dormir direito, é o mesmo guarda de trânsito que vai te parar lá? Se você vai multar, você para por quê? Porque não importa que é o teu vizinho, ele está revestido de autoridade. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Esses dias no retiro lá com o Anderson, uma irmã estava servindo lá, diferente de alguns nossos retiros, né? E ela que botava só aquele frango assado, meu Deus do céu, maravilhoso. Mineiro, hein? Meu Deus. Aí ela dava só um. A ordem era dar um só. Eu recebi. Obrigado, querida. Graças a Deus podia repetir depois, né? Mas por que eu vou dizer, irmã? Carteirada aqui, ó, 2 para mim. O pastor dela deu autoridade para ela. O que é que eu tenho que fazer? Me submeter. Poderia ser um adolescente ali. Poderia ser uma criança. Está revestida de autoridade. Nós precisamos entender isso. Toda autoridade delegada foi por Deus delegada. Precisamos entender que o DNA de Cristo, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de a quem Jesus se submeteu? A quem? Jesus se submeteu a César. Mateus 22, 21. Vou começar a engrossar um pouquinho o caldo aqui. Eu não, tá? Graças a Deus. É as Escrituras. Mateus 22, 21 diz: questionado sobre a obrigação ou não de pagar o tributo a César, Jesus mais uma vez nos ensina. Ele diz assim: de César então lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de... O que é que Jesus deu aqui? Tributo. Jesus reclamou? Jesus se rebelou? Jesus disse que não era certo? Não estou perguntando aqui, porque não dá para fazer agora, se Jesus concordava ou não, mas não é o caso. Guarda para você esse conceito de ser certo ou errado. Submete a palavra do Senhor. Errado ou não, tu tem que submeter? Se submete. Me diga, tem uns impostos aí que eu não vou dizer a outra letra, que você dá chorando, não dá? Ai, Senhor, vou ter que declarar isso. Declare, mas chora diante do Senhor. Mas não vai reclamar para o irmão, rapaz, esse negócio é do diabo. Peraí, calma, não é... Veja, se você declara esse imposto, você está indo de encontro ao Senhor? Sim ou não? Não. Então, declara. Declara. Agora, não prega essa palavra, não prega este nome. O que é que os irmãos disseram? Pedro e João, depois de serem açoitados, disseram: opa, alto lá. Eu me submeto a vocês. Mas o que vocês estão nos pedindo vai de encontro a uma ordem que Deus nos deu clara. E hoje nós podemos dizer, diferente deles dois, nas Escrituras. Se vai de encontro, nós temos que decidir se nós obedecemos àquele que delegou ou às autoridades delegadas. Ficou claro isso? Não sei se no nosso país vai chegar este momento. Em alguns, sim. Em alguns é proibido pregar o evangelho. Os irmãos pregam, são mortos. Ok. É a vida da igreja naquela localidade. Nós não chegamos aqui ainda. Não sei se chegaremos. E se chegarmos, nós vamos crescer muito mais do que crescemos hoje. Porque assim, em todo mundo, a igreja é perseguida. Mas em nenhum momento, estes irmãos que sofrem essa perseguição do governo e que não obedecem a esse comando, em nenhum destes países, os irmãos reclamam ou oram
contra o governo. Quem já leu o livro do irmão Yun aqui, O Homem do Céu? Lembra o que ele fala no final? Ele diz assim, nós questionados sobre o governo chinês, ele diz assim, a igreja lá, nós não oramos contra o nosso governo, nós oramos pelo nosso governo. Por quê, irmãos? Porque ser discípulo é ter outro posicionamento. Eu não estou dizendo que concordo, em hipótese alguma, em nada com o que o governo chinês fala. E certamente, se você perguntar aos irmãos, eles dizem, não, a gente também não concorda, não. Mas a gente não fala mal, não. A gente ora pelo nosso governo. Por quê? Porque somos discípulos do Senhor. Nosso posicionamento é outro. Dai a César o que é de César. Aqui não estava em jogo o fato de Jesus se curvar e adorar o César. Preste atenção. Para quem nós temos os conhecedores da história aqui, João Paulo e outros, que podem nos dar uma lição acerca dessas tiranias ou desses impérios que, ao longo dos anos, a igreja sofreu na mão. Jesus não nasceu numa democracia, não, querido. Jesus nasceu sob o jugo de um império, o Império Romano. Em quantos textos você vê Jesus claramente se rebelar contra esse governo? Nenhum. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Se não estava em jogo se curvar a César ou se sujeitar a uma ordem claramente que iria de encontro à autoridade de Deus, nós temos que nos submeter. Tudo que não for uma clara desobediência aos mandamentos e preceitos de Deus, Jesus foi obediente às autoridades delegadas. Em João 19:11, questionado por Pilatos, se ele não ia levantar a voz ou se defender, porque Pilatos diz que ele tem autoridade para livrar a vida de Jesus, olha o que Jesus diz, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Você entende o posicionamento de Jesus aqui? Esse é o nosso DNA. Jesus reconheceu a autoridade delegada, não se rebelou, só deixou uma palavrinha para nós. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se Deus não tivesse dado. Ele fala para aquele que deu a sentença de morte para ele. Isso nos coloca num posicionamento completamente diferente de todos os outros homens e mulheres dessa terra que não são discípulos do Senhor. Podemos dizer ao nosso presidente, não terias nenhuma autoridade sobre nós, se Deus não tivesse te dado. Mas se te deu, tu é uma autoridade delegada. Nós precisamos orar pelo nosso país. A nossa governadora Raquel, já ouvi irmãos dizerem, é uma péssima governadora e falar mal, irmão. Tu já parou quantas vezes para orar por ela? Paulo fala para orarmos pelas autoridades para termos dias tranquilos. Preste atenção. Não importa. Você acha que, eu não quero falar direita, esquerda, centro, mas você acha que pior do que um império, pior que algo que impõe sobre você um calar, sem você ter direito a nenhum tribunal. Tu acha que é melhor ou pior do que nós temos em qualquer parte desse mundo? Irmãos, não tem ideia. Nós precisamos orar para ter dias tranquilos. Quantas vezes você fala com o irmão, querido, vem cá, eu quero falar, mas rapaz, tu viu que a prefeita daqui, a menina não tem nem idade para não ser. Irmão, fala isso não, irmão. Faça o seguinte, em nome de Jesus, para quem mora em Olinda, vamos orar para que a gente tenha um dia bom em Olinda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O João Campos que pinta o cabelo. Irmão, faça isso não, faça isso não, não. Fala isso não, fala isso não, fala isso não. Faça o seguinte, irmão, ore por ele. Para que você, recifenses, e nós que sofremos, porque Olinda é uma cidade dormitória, temos dias bons. Se ele vai ganhar ou não vai ganhar, se ele é ruim ou se não é ruim, irmão, isso não nos cabe. Você, faça o seguinte, você quer chorar, pega o teu quarto, abre tua porta, fecha tua porta, entra, se ajoelha, chora diante do Senhor. Senhor, olha, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero abençoar aqueles que estão sobre nós como autoridade. Este é o nosso posicionamento.
Eu sabia que não ia ter muito glória a Deus, aleluia. Mas eu espero que no teu coração tenha mudança. Uma das primeiras lições e temas que quando eu me converti, me foi dado, foi esse tema do princípio de autoridade. E essa frase que eu vou lhe trazer agora, salvo engano, está no livro do Watchman Nee, Autoridade Espiritual. Ele diz o seguinte: a submissão às autoridades é absoluta, mas a obediência é relativa. Quando o que estiver em jogo for uma clara desobediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Eu vou repetir. O fato de sermos submissos às autoridades é absoluta. Mas a obediência significa a prática daquilo é relativa. Quando o que estiver em jogo for uma clara desobediência à vontade de Deus. Por exemplo, se hoje o governo estadual, municipal ou federal disser que as igrejas não podem mais pregar o evangelho, nosso coração é de submissão, mas nós não podemos obedecer a esta direção governamental. Quando Daniel estava tranquilo na Babilônia, os que queriam a sua morte chegaram para o imperador, o rei lá, e disseram assim: olha, é o seguinte, faz uma estátua para ti, um busto, um rosto, e quando tocar determinado lugar, todo mundo tem que se ajoelhar para você. Beleza, beleza. Quem não fizer isso, vai para a cova do leão. Não é o imposto de renda, não. É o leão físico. E não é o leão vegetariano. É o leão carnívoro. Daniel viu isso. A Bíblia é tão interessante que fala assim, que ele recebeu a ordem. É uma ordem de uma autoridade delegada, sim ou não? Sim. Ele ouviu, recebeu. Eu imagino o Daniel assim, beleza. Ok. Voltou para sua casa. Como de costume, orava 3 vezes voltado para Jerusalém. E continuou fazendo isso. Quantas vezes ele se ajoelhou para adorar aquela imagem? 0. Foi rebelde? Não. Estava submisso? Ainda. Mas a obediência é relativa. Por quê? Porque estava transgredindo diretamente um mandamento de Deus que dizia: só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Daniel dizia: eu estou muito tranquilo, que eu sei que eu não estou sendo rebelde à autoridade, mas eu entendo que agora, como a autoridade delegada está em choque com a autoridade que delegou, eu tenho que me submeter à autoridade máxima, que é o Senhor. O resto, eu me submeto e obedeço. Ficou claro isso, queridos? Chega a tua professora lá, o professor, e diz assim: quem nunca aqui? É o seguinte, está liberado, pode filar aí. Pode filar, a escola não permite não, mas fila. Eu tive um professor, na escola técnica, que ele saía da sala quando aplicava a prova. É uma mensagem, né, para os que filam. Ele saiu. Ele saiu, não falou nada. Ele saía e eu dizia assim: é brincadeira um negócio desse. Aí eu ficava lá na frente, filava coisa nenhuma. Mas eu queria filar? Queria, lógico, eu sou humano, né? Como é aquela música, eu sou humano, né? Não sei o quê. Mas por mais que aquela autoridade delegada permitisse, a autoridade que o delegou era maior do que ele. E eu me submetia e obedecia à minha autoridade máxima, que é Cristo. No tocante às outras coisas, se submete e obedece. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pedro diz assim: tratai todos com honra. Olha aqui, olha para esse texto aqui. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Eu vou repetir esse texto aqui que tem tanta riqueza nele. 1 Pedro 2,17. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Depois você procura historicamente saber quem era essa autoridade rei
que ele está se referindo à sua época. Simplesmente Nero. Estou errado, meu professor de geografia, ó. Geografia é Léo, né? A história é Léo também, né? Rapaz, eu estou no meio dos dois. Não, por favor, né? Se eu falar alguma bobagem aqui, irmãos, os dois olham para mim, fulminando aqui, ó. Você sabe quem mandou matar Pedro e Paulo? Nero. Mas Pedro sabia de que espírito ele é. Quando escreveu isso, Pedro sabia que o seu Senhor Jesus se submeteu àquele que mandou matá-lo, Pilatos. Pedro sabia que não adiantava se rebelar contra a autoridade delegada, porque era contra a autoridade de Deus. Deus permitiu que Pedro morresse nas mãos desse rei a quem ele mandou honrar. Fale, Léo. Eu vou chegar lá. Muito bem lembrado. Não, eu não ia chegar não, mas vou chegar agora porque você falou. Tem que ser sincero, né, irmão? Não botei aqui, não. É que são tantos textos que mexem com a nossa cabeça. Você já fez isso? Chegar para um cara, colega de trabalho... Irmãos, quem teve chefe ruim aqui? Eu tive um chefe. Olhe... Senhor da glória. Olha, eu não vou nem falar, porque se eu falar diminui aquilo que ele, humanamente falando, era. Mas foi um dos caras que Deus mais usou na minha vida. E a forma como Deus tirou ele. Eu digo assim, só o Senhor. E quantas vezes você e eu podemos pecar e nos reunir com os colegas de trabalho e falar mal do chefe. Quando Pedro diz assim, honra. Honra. Sabe o que vai acontecer com os teus colegas? No mínimo vão dizer assim, tem alguma coisa diferente em Mateus Chinerai. Tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente em Léo. Tem alguma coisa diferente em Antônio. Que fala bem do reitor. Que fala bem... Porque não fomos chamados para sermos iguais àqueles que têm o entendimento do mundo. Nosso DNA é outro. Honra ao rei. Essa história que Léo falou está no livro de 1 Samuel. Acho que já 2 Samuel ali. Saul, ungido rei, vai atrás de Davizinho. Coitado, fez nada, Davi, só tocou harpa. Ó, cuidado com os músicos, viu, tá? Davi era um músico ali. Só porque ele era músico, bonitinho, franzino, meio ruivo. Eu sei lá o que foi coisa do demônio mesmo ali. Aí o caba ficou em cima de Davi para matar Davi, porque ficava endemoniado. Era um demoniado, Saul mesmo, viu? Ficava endemoniado, Davi tocava, o demônio saía. Quando saía, Saul ficava esperto ali e começaram a cantar depois das vitórias de Davi. Saul mata 1000 e Davi mata 10.000, mais ou menos um negócio desse. Aí o cara ficou enciumado. Imagina, o cara endemoniado e com ciúme, pronto. Aí ficou atrás de Davi, o cara matando. Aí chega uma hora que ele entrou numa caverna para, né, a palavra fala aliviar o ventre. Vou repetir o que a Bíblia disse. Só que Davi estava com os seus 400 lá dentro, lá no fim. Imagine que o lugar era longe, viu? A toca era grande, era coisa de... Aqueles negócios lá de Chapada Diamantina que tem, você entra, vai até o final, gruta. Devia ter uns 10 quilômetros ali. Só que Davi vem por trás e corta o manto de Saul, enquanto ele estava fazendo lá as necessidades. Quando Davi corta, o coração dele se entristece e pesa. E ele fala algo muito interessante, ele diz assim, não posso levantar as mãos contra alguém que Deus delegou autoridade. Ele chama ungido do Senhor. Davi tinha a oportunidade de matar Saul. E detalhe, Davi naquele momento já havia sido ungido rei sobre todo Israel. Ele só não tinha assumido o trono, porque no trono estava outro. O que aprendemos com isso? Queridos, só quem destrona alguém é Deus. Daniel, nós lemos aqui, é Ele que estabelece, é Ele quem tira. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades com esse entendimento. Querido, em nome de Jesus, se você tem condições de mandar algo no Instagram, na tua linha de tempo, ali, não sei como é que chamam, sei lá, é isso aí. Coloca.
Igreja, vamos nos levantar para orar pelo nosso país, para abençoar nossas autoridades. Aí alguém vai dizer assim, abençoar fulaninho? Eu digo, é o que a palavra nos manda fazer. Nós temos outro posicionamento? Não. Honrar, não falar mal, não significa adorar e concordar. Eu quero deixar isso bem claro. Bem claro. Não concordo com princípios que estão fora das Escrituras. Não concordamos, eu falo em nome de Paulo e Fernando, não concordamos com princípios que vão de encontro à santidade de Deus, à autoridade de Deus, ao governo. Não concordamos, mas não fomos chamados para nos rebelar. Não vi, repito, desde a semana passada, uma postagem que levasse aquele que lesse a oração e jejum. Precisamos tomar um posicionamento contrário a isso, queridos. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados. Cuidado com as muitas mensagens que manda, que como o Fernando já ministrou para nós, nos dá mais uma agonia para dizer assim, sai! Quebra! Irmãos, se o Brasil quebrar, quebra nossas casas, irmão. Em nome de Jesus. Sai para lá, a palavra do inferno, isso. Você quer que as pessoas se rebelem? É isso que nós queremos? É isso. Eu soube nesses dias que os caminhoneiros estão para se fazer greve. Irmão, misericórdia. É bom que aconteça. Está repreendido em nome de Jesus. Precisamos nos levantar contra isso. Isso é ser a favor de A ou B? Não, isso é ser discípulo. Ponto. O nosso lado é o reino. Se Deus quiser usar qualquer governo para esmagar, para torcer, irmãos, que seja. Ele é Deus. Mas o nosso posicionamento é nos jogarmos diante do Senhor. Quer chorar, quer reclamar, fecha a tua porta e vai diante do Senhor, porque é Ele quem estabeleceu. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida? Se nós não temos dúvida, nós temos dois caminhos. Ou nós entendemos que Deus estabeleceu porque eu não sei, porque pode agradar A ou B, nunca vai agradar a todos. E neste caminho nós temos uma decisão só, de nós colocarmos diante do Senhor, orarmos pelo nosso país, chorarmos pela nossa nação, orarmos pelas conversões, porque isso sim muda o coração do homem. Não é a nossa inquietação, não é a nossa rebeldia, não são nossas postagens de colocar cada vez mais para que alguém conheça. Não estou alheio, eu vejo. Irmãos, mas o nosso posicionamento é outro. Eu não replico aquilo para que o outro se contamine e diga, é isso mesmo. É isso, irmão, em nome de Jesus. Nós, como discípulos, queremos que os caminhoneiros, por exemplo, façam greve para derrubar governo. Isso não é espírito de Cristo. Não é. Senhor, traz paz sobre o nosso país. Traz ordem. Move o coração do Trump e diminui essa percentagem. Amém. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Diminui, Senhor. Ajuda o nosso governo a falar bem ali. Sim ou não? Porque nós estamos na ponta da lança. Não é assim? Sim. Você faz feira como eu, as coisas vão aumentar em nome de Jesus. Vamos ter uma vida mansa, tranquila. Oramos pelo nosso governo. Não é? Mas se levantar para desejar o mal do nosso país, para derrubar, sabe o que Deus fala do alto? Diz assim, tolinho, quem derruba sou eu. Não estou dizendo, e vocês não estão ouvindo, está sendo gravado, que eu estou conivente com erros. Estou? Não. Não. Mas há quem diga assim, Salmos, não sei o que diz, a gente tem que proferir, maldito não sei o que. Irmão, faz o seguinte, guarda para ti, está no texto, aquilo é oração, você sabia disso? Os salmos é oração, ora diante do Senhor. O outro caminho é nós entendemos que Deus errou. Quem é corajoso aqui para dizer para Deus que ele errou? Quem? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Nem eu. Nem eu. Por quê? Eu não sei, pergunte a ele. Nem sei se ele vai dar resposta, ele não é obrigado a dar resposta.
Agora nós somos, em Cristo Jesus, encorajados a termos um outro posicionamento. Vendo esses dias, queridos, e vendo que as coisas não estão mudando, eu quero fazer um apelo bíblico a você, um clamor. Na verdade, isso está errado. O apelo é meu. Vai para as Escrituras como nós estamos indo agora. Vai para diante do Senhor. Porque quando nós formos para as Escrituras e diante do Senhor, a única opção como discípulos, como nós vimos, é tomarmos a cruz, negar a nós mesmos e dizer, Senhor, Tu tens toda a autoridade. Porque eu disse no início que esse tema mexe conosco? Porque mexeu comigo. Mexe comigo esse tema. Nós precisamos entender que há uma diferença entre ser conivente e ser bíblico. Ser submisso e não ser bíblico. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, com os nossos conceitos. Eu nunca vi, entre naquele, tem o chamado Janela 1040, alguns grupos de irmãos que evangelizam nesses países fechados. Eu nunca vi, nunca, nenhum desses irmãos se levantar em rebelião contra qualquer governo. Mas cuidado com a tua oração. Tu tem que saber o que tu tem que orar. João foi o último apóstolo vivo, próximo de entre 90 e 100 anos. Ele escreveu 4 cartas. A primeira é Apocalipse, e depois ele tem 3 outras epístolas de João. Você sabe quantas vezes, nesses últimos registros do último apóstolo vivo, ele fala para nos rebelarmos ou fala mal contra um governo? Nenhum versículo. Você sabia que quando você lê o Novo Testamento, exceto os evangelhos, não há menção sequer a César. Não há menção a governos. Pelo contrário, quando se faz menção, se diz assim, ora, encorajo vocês a fazerem oração pelos que vos governam. E com isso eu quero finalizar orando junto com você. Querido, em nome de Jesus, nós temos outra mentalidade, nós somos discípulos. E precisamos entender que sejamos obedientes até a morte e morte de cruz. A não ser que haja uma direção, uma palavra que venha de encontro de qualquer governo municipal, estadual, federal, de contrário às Escrituras, nós precisamos obedecer. Caso contrário, estamos em rebelião. Quando, falando de Saul ainda, e com isso eu vou finalizar, vou fechar aqui até para mostrar a você que eu estou acabando. A gente está tão em casa, né? Às vezes eu fico, meu Deus, eu falo muito, eu estou em casa. Né? Samuel deu uma palavra, para Saul. Saul, tu vai lá em Amimeleque e tu vai matar todo mundo lá. Tu vai matar boi, ovelha, gato, galinha, tudo que tiver, tatu. Só não pode matar, como é timbu, porque é protegido. Mata tudo, rato, tudo. E o rei? O rei também. O leão que está um gatinho agora, né? Misericórdia, Senhor. Meu Deus do céu. Meu leão está... Ó. Vamos lá, só para ninguém achar que eu estou falando mal do Náutico. Não estou. Ó, mata todo mundo, inclusive Abimeleque. Aí Saul chegou lá, recebeu uma ordem, uma palavra. Chegou lá, tinha boi assim, ó, tinha animal. Aí ele matou os homens e mulheres, tudo, mas deixou os animais vivos e o rei. Aí chegou Samuel e disse assim, vem cá, Saul, que loucura é essa que tu fizesse? Peraí, Samuel, peraí, fica tranquilo, bateu no peito assim e diz, ó, seguinte, os bichos eu vou oferecer como sacrifício suave a Deus, porque era para isso que servia. O rei eu vou matar daqui a pouco, aí não vou matar agora não. Saul diz assim, Samuel, obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios. Se Deus quer que você sacrifique, sacrifique. Mas se não quer, não o faça. Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria e a rebelião como pecado de idolatria. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. A autoridade é algo de Deus.
Se Deus deu, Deus é quem resolve com autoridade. Olhe, na minha caminhada eu já vi Deus se resolver com autoridades que Ele delegou. De uma maneira que eu disse assim, Senhor, misericórdia. Porque quando Deus vai prestar contas ali com a autoridade que Ele delegou, querido, segure. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quem resolve com autoridade é Deus. Deixa Deus resolver. Tu te submete, confia que Deus tem um controle sobre as autoridades que Ele delegou. Em nome de Jesus, nosso posicionamento como igreja é outro. Então, replica nas tuas redes, nos teus relacionamentos. Irmãos, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos que nos governam. Vamos orar para termos dias bons e não dias maus. Não firme tua expectativa futura em A, B, C ou sistema. Em nome de Jesus. Nesses dias lá, Anderson conversando com o irmão, foi tentar defender o governo, não sei o quê. Irmão, em nome de Jesus, vai por outro caminho. Nossa esperança não é um homem, é Cristo Jesus, que é homem ressurreto nos céus, que vai voltar e vai estabelecer seu governo com justiça. Sabe o que Jesus disse? Vocês não esperem que os que governem vocês governem com justiça. Jesus já nos alertou. Ah, mas esse é melhor, esse é pior, irmão, sinceramente. Não fomos chamados para isso, fomos chamados para pregar o Evangelho, que é o único meio que muda o coração do homem, e orar pela nossa nação. Isso vai mexer conosco, porque não é o que queremos como homens e mulheres, sim ou não? Sim, não é o que queremos. Queremos nos rebelar, queremos colocar para fora o que pensamos, queremos falar mal, porque assim é a natureza caída, mas nós não temos esse DNA, somos discípulos. E como discípulos, se não morremos, não produzimos frutos. Temos que levar a cruz. E esse tema mexe com todos nós aqui. Em nome de Jesus, o meu partido, a minha pessoa, a quem eu escolhi para ser aquele que vai resolver os meus problemas e cuidar de mim, é Jesus Cristo. Os outros vão me decepcionar. Mas tem um que governa sobre mim, com amor, justiça e retidão. E um dia Ele vai estabelecer o seu reino para todo sempre. Quando este dia chegar, nós podemos dizer, quem estiver debaixo desse governo vai ter plena paz. Plena paz. Até lá, todos os outros vão nos decepcionar. Em nome de Jesus, não divide teu coração com teu irmão. Não divide teu coração com os teus familiares. Não divide teu coração com os teus amigos. Não permita que coisas desta terra mexam tanto assim com você. Pai, agora nós nos levantamos aqui, Senhor, as nossas mãos. E abençoamos o nosso país, Senhor. Pedimos que Tu tenhas misericórdia, Senhor, da nossa nação. Pedimos, Pai, que nesses últimos dias o Teu Espírito Santo convença homens, mulheres, jovens, crianças. Senhor, vem varrendo o nosso país, Senhor. Vem com a onda do Teu Espírito, Senhor. Que nesses dias, nesses últimos dias, possamos ver e viver o mover do Teu Espírito de conversões. Senhor, em nome de Jesus, não queremos convencer os nossos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, para saírem de partido A, B, para estarem animados em um ou outro, mas para estarem em Cristo Jesus. Queremos, pelo Teu Espírito, Pai, trazer uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Senhor, como igreja, nós nos arrependemos pelo mau posicionamento que temos ainda nesses dias. Senhor, nós queremos confessar os pecados da nossa nação. Pecado de idolatria, seja lá os outros que nós lembramos, Senhor. Queremos chorar pelo nosso país. Queremos chorar pelos nossos governantes. Queremos orar por eles e abençoá-los como Tua palavra declara, Senhor. Não há um texto que Tu nos permita nos rebelar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Nos seja revelado o que o anjo falou para Daniel, que um demônio
regional segurou a sua resposta. É sobre esses que nós lutamos. É contra estes, diz a tua palavra, contra os principados e potestades que regem esse sistema caído. Nossa luta não é contra carne e sangue. Senhor, se nos rebelarmos, queremos nos rebelar contra o pecado, contra o que Satanás faz no coração do homem. Muda a nossa maneira de nos posicionarmos, Pai, em nome de Jesus, como Cristo, que diante de Pilatos disse: nenhuma autoridade terias o Pai, se Ele não tivesse te dado sobre mim. Se há ameaças, Senhor, ainda nós não sofremos ameaças. Nós deveríamos orar como os primeiros cristãos oraram. Olha para as suas ameaças, só, e concede-nos que preguemos a tua palavra com ousadia. Enquanto dos céus tu estende as tuas mãos para curar, para libertar, em nome do teu Filho Jesus. Assim nós oramos sobre nós, Senhor. Queremos mudar os nossos posicionamentos para, como discípulos, como servos do Senhor, nos posicionarmos corretamente diante de ti, Senhor. Então, como igreja, nós nos arrependemos pelos comentários, pelos xingamentos, pela falta de respeito e de honra que a tua palavra nos manda ter, Senhor. Em nome de Jesus, oramos para que não haja essas greves gerais no nosso país. Oramos para que sejam resolvidas as questões diplomáticas. Senhor, levanta com sabedoria, Senhor. Dá a quem não tem, levanta homem sábio. Senhor, é assim que nós oramos. E nos arrependemos. Em nome de Jesus. Amém.